avaliação de 2021? A safra 2020-2021, que acabamos de colher, inclusive agora de trigo 2021, possivelmente tenha sido a melhor safra da história que nós conhecemos. Por quê? Primeiramente, porque ela foi recordista, foi a maior safra de todas. Segundo, porque foi uma safra, indubitavelmente, que tivemos excelentes preços, com custos compatíveis. Portanto, esta safra 2020-2021, ela vai ficar na história, na nossa lembrança, porque dificilmente teremos outras conjunturas que possam produzir algo que aconteceram nos mercados e que conseguiram remunerar muito bem o produtor rural. Então, essa safra ficou na história. Preocupação, safra 21-22, que será uma nova safra, evidentemente que ela ainda será uma safra importante, embora já tenhamos questões pontuais de dificuldade, a exemplo do setor lácteo e a exemplo do setor orizícola, mas de qualquer maneira ainda é uma safra que, se o clima ajudar, poderá ser uma safra muito interessante, ainda que com custos mais elevados. E a grande preocupação, sem dúvida nenhuma, porque está muito nebuloso ainda todo este cenário, porque a cobrança do Covid, os efeitos do Covid estão chegando agora, ainda neste cenário de custos, nos preocupa ainda muito mais a safra 22-23, porque essa 21-22, que colheremos o ano que vem, já está lançada na terra. E a proteína animal, como é que foi em 2022? A pecuária? A proteína animal, ela teve nuances muito interessantes, acompanhando também durante o início deste ano que está passando, ela vinha muito bem até o impacto sofrido pela presença e a ausência da China. Quando houve aqueles 2 episódios de vaca louca, isso aí fez com que tivesse uma queda muito forte neste mercado, porque afinal de contas a China é o maior importador da carne bovina brasileira. Então isso impactou seriamente. Mas também nos chama a atenção que sem a China este mercado se recuperou, ainda que passou por uma barriga muito forte, teve uma queda muito acentuada no preço da arroba do boi. Isto já houve uma recuperação a patamares muito parecidos antes do embargo da China, e isso aí está nos chamando a atenção, sim, que nos leva, vamos dizer assim, uma grande expectativa positiva para o futuro próximo. No momento que a China voltar, e uma vez que o boi recuperou, visto que apareceram novos parceiros comerciais importantes, a exemplo dos Estados Unidos e a exemplo do Chile, isso nos traz uma grande expectativa no preço do boi nos próximos meses. Presidente, a sua participação na CNA, agora também na segunda vice-presidência, um balanço das suas ações e da CNA neste ano. Este ano ainda nós tivemos uma participação muito acanhada em função da pandemia. Nós vínhamos com um desempenho, nós CNA, vínhamos com um desempenho muito importante no mercado internacional, nas missões, quando era permitido acontecer todo esse tipo de situação. Mas, de qualquer maneira, a CNA avançou. Avançou porque ela está com visão de um processo em que nós só poderemos avançar se tivermos crescimento no mercado internacional, porque hoje a produção brasileira, que se fala que nós, com uma população de 200 milhões de pessoas, produzimos alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas, isso significa que, se nós não tivermos o mercado internacional, nós ficaremos soterrados aqui embaixo de montanhas de grãos, montanhas de carnes. Isso é uma realidade. Então, a visão da CNA é continuar ampliando esses mercados. Mas como os mercados das 3 carnes e dos grandes grãos está consolidado ou estão consolidados, qual é a preocupação da CNA? Com produtos menos importantes na pauta, mas que merecem ter este acesso ao mercado internacional, a exemplo de lácteos, a exemplo de mel, a exemplo de frutas, da fruticultura, a exemplo de outros produtos de menor impacto, tipo gergelim, etc. Então, com isso, o que fizemos? Abrimos um escritório em Xangai para auxiliar os exportadores brasileiros a formarem associações com os importadores chineses e atingirmos e aumentarmos a participação nesse mercado. Também abrimos um escritório em Singapura
também com o mesmo objetivo, e estaremos nos próximos dias abrindo um escritório da CNA em Dubai. Portanto, o Brasil, e com esta visão de CNA, voltado para a Ásia. 2022. A Farsul tem como metas, e eu não diria só para 2022, mas 2022, 2023, 2024, que é o próximo mandato que fomos reeleitos, nós estamos centrando nossos esforços em 3 questões. As questões ambientais, licenciamentos ambientais, para que o produtor tenha liberdade de continuar investindo e ampliando a sua atividade. A questão de irrigação, que nos parece fundamental, porque temos trabalhado ao longo desses anos todos e não temos conseguido evoluir, e não é por falta de esforço da federação, mas é por discussões, principalmente com a área do Ministério Público Estadual, que agora começar já uma nova situação de diálogo para podermos resolvermos as filigranas jurídicas que dificultam a irrigação no Estado. Já estamos nesse momento perdendo novamente uma safra de milho em função de não termos avançado com a irrigação, o que nos parece uma grande dificuldade que está acarretando grandes prejuízos para a sociedade gaúcha. E uma terceira questão que estaremos desenvolvendo a partir desse ano 2022 é o que estamos convencionando chamar do programa Duas Safras. Mensagem final para os internautas da Página Rural. Internautas da Página Rural, principalmente os produtores rurais. Os produtores rurais cuidem do seu sindicato, apoiem o sindicato rural, porque apoiando o sindicato rural estão apoiando a Federação da Agricultura e estão apoiando a CNA, porque a maior representação em defesa do produtor rural somos nós, entidades correlatas, sindicato, federação, CNA. Aos demais que nos honram com a sua audiência e escutam os desígnios da Federação da Agricultura, podem crer que nós estamos aqui trabalhando em defesa do nosso país. Por que em defesa do nosso país? Porque nós começamos essa trajetória de sucesso do agronegócio a partir de 97. Portanto, fazem 23 anos que o Brasil passou de importador de alimentos a uma potência agrícola mundial. Essa é a nossa realidade de hoje. Nós somos uma potência agrícola. E quando nós somos uma potência agrícola, isto é uma conquista, não é de um setor da economia, não é uma conquista tão somente do produtor rural, senão da sociedade brasileira. Por que nós interpretamos dessa maneira? Porque todas aquelas pessoas que participam do sucesso do agronegócio e que fabricam a montante e a jusante todas as condições para que o agronegócio tenha este tamanho que ele tem, é o povo brasileiro, são pessoas urbanas. Portanto, podemos dizer que toda essa indústria, a montante, a exemplo de máquinas agrícolas, a exemplo da indústria química, a indústria de fertilizantes, que são os componentes básicos, mais a tecnologia, mais a indústria de caminhões, que são os caminhões que, na maioria no Brasil, são fabricados para transportar produtos ao negócio. Isso é sucesso de um povo, porque nós temos essa grande indústria toda estabelecida. Portanto, na outra ponta, eu diria que a jusante, quando nós vamos a qualquer supermercado brasileiro, esta infinidade de marcas também são desenvolvidas por cidadãos urbanos. Portanto, quando nós tivemos essa conquista e temos essa conquista do tamanho da agricultura brasileira, do tamanho do agronegócio brasileiro, nós elevamos e interpretamos que é uma conquista de um povo, do povo brasileiro. Portanto, acho que todos nós estamos de parabéns e acreditem sim nas nossas entidades, continuem acreditando na nossa agricultura, porque efetivamente nós temos hoje um homem muito aguerrido, que usa muita tecnologia e muito responsável em tudo aquilo que faz, senão o agronegócio brasileiro não seria tão grande assim.